Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amora de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Nosso assunto de hoje é direito de família e sucessões. E o tema é como acelerar o inventário em caso de morte. Quem está conosco hoje é o Dr. Conrado Paulino Rosa, advogado, parecista, autor de 13 obras sobre direito de família e sucessões e também professor da Faculdade do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade aqui de estar conversando com o telespectador sobre um tema que nos é atinente, né? É um tema que a gente quer evitar, ninguém certamente deseja a morte, mas ela nos é inevitável, a gente precisa pensar em como trabalhar os institutos jurídicos a respeito desse tema. Realmente esse tema traz muitas dúvidas e curiosidades, né? Mas afinal, por que fazer um testamento? Vamos saber mais então hoje com o Dr. Conrado. Muito obrigada pela tua presença aqui no Papo Certo. Muito obrigado pela oportunidade. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, e é reprisada às 7h30 da manhã. Nosso WhatsApp aparece na tela, então nos envie a sua pergunta ou comentário que vamos ler e o Dr. Conrado responder aqui no programa. Voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos começando o nosso primeiro bloco e eu já quero te lembrar que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Começando a nossa conversa, doutor, qual o motivo do inventário normalmente demorar? A gente tem um fator que primeiro é a falta de compreensão das pessoas da necessidade de planejar a questão da morte. Que o brasileiro ele não quer pensar em testamento, não quer pensar em quais são os instrumentos que poderiam já trazer algum benefício quando da sua morte, porque, querendo ou não, a gente acorda todos os dias querendo evitá-la, né? Então, a gente tem esse fator da ausência de planejamento, mas também temos uma situação que, infelizmente, com a falta de algum ente familiar, as pessoas acabam substituindo aquela presença pelo litígio. E, às vezes, as pessoas imaginam, mas eu não tenho um patrimônio tão considerável, eu precisaria me preocupar com isso. Bom, na verdade, você tem situações de grandes fortunas, você tem situações de assistidos da Defensoria Pública que padecem com a situação de uma demora de um processo judicial. Só um dado de curiosidade, o telespectador não precisa se assustar, que essa é uma exceção. Um dos processos mais longos da história do judiciário no Brasil foi um inventário aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, na comarca de Rio Grande, que demorou 107 anos para ser concluído. Então, a gente tem aí, infelizmente, um dado que é preocupante, mas que, repito, é exceção. Mas na média, tem um número na média, assim, de quanto tempo leva um processo de inventário? A gente não tem dados específicos do inventário, a gente tem dados do Conselho Nacional de Justiça, que a média de um processo, do seu início até a sua execução, demora de 4 a 8 anos. E aí é claro que hoje a gente já tem algumas situações que podem acelerar. Por exemplo, quando existem acordo entre os herdeiros
e nós não temos herdeiros que sejam incapazes, o que seriam incapazes? Crianças, adolescentes, alguma pessoa que seja curatelada, você tem a opção de fazer em tabelionato de notas. Claro, vai precisar de um assistente que seja advogado ou que seja defensor público, mas sem dúvida você tem aí uma maior celeridade em comparação a um processo judicial e até mesmo um custo operacional menor. Por quê? Todas as pessoas que não sejam do perfil assistido pela Defensoria Pública, elas vão pagar, em geral, custas processuais, que existe um teto dentro do Poder Judiciário e também no tabelionato a gente também tem emolumentos a serem pagos. E esses emolumentos no tabelionato, eles são muito inferiores àquela lógica aplicada das custas processuais. Ou seja, se ganha na celeridade, mas também se ganha no custo do procedimento quando se faz em tabelionato de notas. Se ganha 2 vezes, então. Exatamente. E fora a situação da própria questão emocional. O processo, ele sempre tem um custo afetivo. Por quê? Certamente vocês, Amanda e João, você de casa, conhece pessoas que se davam muito bem, irmãos ou irmãs, que a partir do momento da morte de um patriarca ou de uma matriarca, eles acabaram rompendo relações. Isso é muito triste. Infelizmente, no meu dia a dia, que é na advocacia apenas de família e sucessões, eu lido muito com essas perdas, com esses lutos. Aqui a gente está falando especificamente na situação da morte, mas eu também no dia a dia dos divórcios. Então, o que a gente precisa pensar é que o processo ele tem esse custo financeiro, mas tem um custo emocional. E o melhor seria que realmente a gente pudesse ter instrumentos autocompositivos para que eles pudessem resolver em menos tempo, até porque a pendência da conclusão de um inventário pode gerar em perdas também financeiras, porque aquele bem, enquanto está pendente de inventário, ele não vai poder ser vendido. Aí você pode perder oportunidades de venda, você tem um custo ali de imposto que está sendo deixado muitas vezes de pagar como IPTU. Então, nós só temos a perder com a demora desse inventário. Mas esse custo emocional é altíssimo, eu acho. Esse é um dos maiores, eu acho que é um dos principais motivos, eu acho que nós devemos pensar nisso, né? Vamos supor que quem tem família, né, que pode deixar os filhos em situação difícil, a maior preocupação é essa do custo emocional, porque tem famílias que desmoronam, né, nesse momento. Né? E é muito triste, principalmente com pessoas de mais idade, né? Você seguramente já teve familiares que muitas vezes faleceram esperando a resposta de alguma questão na justiça. Então, existe toda essa preocupação, porque vamos pensar o seguinte, num país de hipervulneráveis como o nosso, onde você tem uma grande massa populacional que não deixa nenhum bem, porque também você pode ter uma situação onde a pessoa vai morrer deixando mais dívidas do que bens. E aí você não tem nada a partilhar para os sucessores. Aquelas famílias que têm um patrimônio, na verdade, elas são privilegiadas perante a grande massa social brasileira. E aí, muitas vezes, as pessoas não conseguem perceber que isso é um privilégio e elas ficam revoltadas, acreditam que não é justo nem pagar imposto sobre herança, sendo que, na verdade, o recebimento da herança gera um fator tributário também, e isso só vai pagar tributo quem recebe patrimônio. Ou seja, o que a gente tem que pensar é realmente em economia de tempo para que, depois da perda desse ente querido, as pessoas possam usufruir o que, na maioria das vezes, na realidade brasileira, foi um patrimônio construído ao longo da vida. Não é aquela situação daquele patrimônio que vai passando de uma geração a outra. Então, aí a importância, e tu tem toda a razão, João, de que nós possamos resolver isso com maior celeridade. Podemos dizer, doutor, que 90% dos inventários passa para aquele outro programa, o Casos de Família? Quase. Muitos deles, Amanda, muitos deles, porque até mesmo quando eu falo que eu sou advogado de família e sucessões, as pessoas já me imaginam como um apresentador do Casos de Família, né? Mas, de fato, a gente tem uma gestão emocional, sim, que precisa ser feita, que perpassa a questão jurídica, e a gente precisa de um olhar atento, porque a gente tem pessoas em sofrimento e, infelizmente, se esse processo ele não for resolvido em menos tempo, a gente vai ter uma preponderância desse luto por mais tempo do que deveria ser sentido. Doutor, e segundo o Colégio Notarial do Brasil, desde o início da pandemia houve um aumento na busca de testamentos. Na sua opinião, qual o motivo desse fato? Eu vejo que o março de 2020 foi um marco na vida de todos nós. E quando a gente passou a ter a quebra daquela expectativa inicial de que a Covid acabaria
afetando as pessoas mais velhas e com alguma doença pré-existente. E principalmente quando as pessoas começaram a perder pessoas próximas, todo mundo parou para pensar na situação da situação patrimonial após a morte. E isso demonstra essa preocupação. Os dados existentes antes da Covid era de que no Brasil, a cada 10 mortes, só uma tinha testamento. E esse aumento, que realmente foi um aumento significativo, mas ainda não faz parte da cultura do brasileiro, a busca de escritórios de advocacia ou de tabelionatos de notas para a realização desses testamentos. Porque é importante que quem nos assiste perceba que não são só as questões patrimoniais que a gente pode resolver. A gente pode minimizar litígios até de questões operacionais como a morte. Por exemplo, houve uma situação no Rio de Janeiro de um senhor que ele não queria ser sepultado e nem cremado. Ele queria ser criogenizado. Mas, Conrado, o que quer dizer isso? Ele queria que o cadáver dele fosse encaminhado para Michigan, nos Estados Unidos, para ele ficar congelado a temperatura baixíssima, esperando que a tecnologia avance e ele seja ressuscitado daqui a alguns anos. Veja, é a vontade legítima dele. Qual foi o problema? Ele não deixou isso em testamento. Com a morte dele começou um litígio com uma das filhas que mora no Rio de Janeiro e com outras 2 filhas que são aqui do Rio Grande do Sul, e isso demorou anos para ser resolvido. Se ele tivesse feito um testamento, isso poderia ter sido resolvido de imediato. E aí a importância da prevenção. Interessante, deixa o testamento, tem que ser cumprido aquele desejo, no caso. Exatamente, porque existem situações que muitas vezes os parentes não vão ter como resolver. E aí uma situação simples, até a cremação no país, ela depende de não ser de morte violenta e a pessoa tem que ter manifestado vontade. Agora vamos imaginar numa situação de alguém que não tenha filhos, que não tenha ascendentes e que não tenha nenhum outro parente documental. Daqui a pouco tem algum amigo ou amiga que lhe cuida. Esse amigo ou essa amiga, se não tiver um testamento, não vai conseguir autorização para cremação, salvo com autorização judicial. Por quê? Porque não tem um parente documental. E aí veja que são situações que poderiam também ser evitadas com a utilização desse mecanismo. Nossa, realmente muito interessante. E, doutor, quais são as ferramentas a serem utilizadas como planejamento sucessório? É muito mais simples até, Amanda, do que parece, porque hoje a gente teve num fenômeno da pandemia também, o filósofo Han, que fala da situação das não coisas, que ele diz que nós tivemos uma infodemia também, que a pandemia gerou um excesso de informação, onde, claro, por um lado nos permitiu, além de lavar louça, porque eu tive a impressão que eu passei 2 anos lavando louça e fazendo live, eu não sei qual foi a percepção de vocês, mas além de lavar louça, a gente teve ali uma grande acesso à informação. E, por outro lado, essa questão da busca pelo planejamento sucessório, as pessoas começaram a pensar muito na holding patrimonial. Mas, Conrado, eu transferir bens para uma pessoa jurídica pode ser um instrumento de planejamento sucessório? Pode, e eu realizo isso no meu escritório. Agora, não é para todo o modelo familiar. E aí a gente tem que pensar, Amanda e João, que a escolha de regime de bens num casamento também é uma forma de planejamento sucessório. Por quê? Quando eu tenho filhos, o critério que a legislação utiliza para a participação do viúvo ou da viúva na herança é o regime de bens. E o que as pessoas não sabem, os regimes de bens têm uma aplicação diferente em vida ou em morte. Por exemplo, quem é casado em comunhão parcial de bens e se divorcia, esse casal vai partilhar apenas aquilo que foi adquirido na constância do relacionamento. Sim. Agora, na morte, o viúvo recebe herança justamente sobre os bens anteriores à relação. Então, as pessoas muitas vezes imaginam, eu sou casado em comunhão parcial, se eu divorciar ou morrer, o outro só vai ter direito à metade do que a gente construiu em conjunto. Não, é tudo. Pois é, na morte, isso muda de figura. Então, a importância aí de que as pessoas consigam entender que os regimes de bens, eles vão trazer consequências não só no divórcio ou na dissolução de união estável, mas também na morte. Então, essa ferramenta tem essa questão da criação da holding, que você comentou, e o próprio testamento. Sem dúvida. A escolha de regime de bens também. Interessante. Doutor, e a pessoa pode dispor de 100% dos seus bens em testamento? João, a gente tem uma situação do lúdico e do real, né? Porque a gente olha lá num streaming ou numa novela e muitas vezes percebe a estrutura. Não, todos os bens foram deixados para o fulano. A estrutura do Brasil não funciona assim. A gente tem um sistema onde a pessoa só pode dispor de 50% dos seus bens em testamento. Então vamos para um exemplo.
alguém que está nos assistindo tem 800 mil de patrimônio. Essa pessoa ela vai poder afetar em testamento 400 mil. Agora, se por algum motivo essa pessoa excedeu as disposições que poderia realizar, isso se reduz lá no momento da morte. Até porque essa verificação ela não é feita no momento do testamento, e sim da morte. Então pode ser que hoje a pessoa tenha um patrimônio X, mas daqui a 10 anos, quando vier a falecer, seu patrimônio são 2X. Então é importante Pode que a ser pessoa... maior ou menor. Exatamente. Até porque você pode ter alguém, isso é muito natural que aconteça, eu tenho muitos inventários que a pessoa tinha uma boa reserva financeira e para tentar curar a doença que acabou lhe afetando, lhe causando a morte, a pessoa gastou todas as suas reservas financeiras. Ou seja, a pessoa tinha uma expectativa de ter um patrimônio 2X na morte e acabou tendo patrimônio X. Então é por isso que a gente precisa na morte verificar qual é o patrimônio real, mas no Brasil a gente não tem plena disposição testamentária. Embora eu seja mais simpático a esse sistema que a gente vê no filme, o sistema americano, que seria de livre disposição testamentária, mas infelizmente não é o sistema adotado no Brasil. E, doutor, quem são os herdeiros legais em caso de morte? A gente tem um critério que é o legislador que escolhe, ou seja, cada cidadão brasileiro acaba sendo determinado pelo legislador quem vai ser os seus sucessores. E em primeira ordem, nós temos os descendentes, ou seja, os filhos, na falta dos filhos, os netos e assim por diante. E que, como eu falei, a depender do regime de bens, o parceiro afetivo, seja ele um cônjuge ou um companheiro, vai participar da herança. Na falta de descendentes, pode ser que a pessoa tenha feito um projeto parental de não ter filhos, pode ser que esses filhos já tenham falecido. Quem vai ser chamado a receber herança são os ascendentes, ou seja, o pai e a mãe, na falta do pai e da mãe, os avós. E pode ser também que a pessoa venha a falecer sem nenhum descendente e sem nenhum ascendente. Nesses casos, o parceiro afetivo recebe tudo, ou seja, o cônjuge e o companheiro, em qualquer regime de bens, vai receber a totalidade da herança quando a pessoa não tenha filhos e não tenha ascendentes. Doutor, mas daí o irmão seria um ascendente? Como é que seria? Ele teria direito a... O irmão seria a última ficha. A última ficha? Exatamente. Eu costumo usar como exemplo para os meus alunos da graduação lá na FMP que a ordem de chamada é como ficha de atendimento. Qualquer um que chega num serviço vai tirar a ficha e só vai ser atendido quando o anterior já tiver sido completamente atendido. E é assim que o legislador coloca. Ele coloca em primeiro lugar descendentes, depois ascendentes, depois o parceiro afetivo. Então, João, a partir da tua pergunta, os irmãos eles são a última ficha, porque eles só vão receber na falta de descendentes, ascendentes ou cônjuge ou companheiro. E mais, o irmão, assim como na falta do irmão, um sobrinho, um tio, ele pode ser afastado da herança porque ele não é herdeiro necessário. Uau. Existem situações em que o herdeiro pode ser excluído da herança? Tipo, aquela brincadeira que o pessoal fala, vou te deserdar, né? Se tu continuar assim, vou te deserdar. Tu não vai receber nada meu quando eu morrer. A gente tem situações onde já em testamento a gente pode manifestar o interesse em afastar alguém da herança, mas também existem circunstâncias onde, em razão do ato cometido, esse herdeiro ele vem a ser excluído. Um dos assuntos do momento, em 2023, está sendo a soltura da Suzane von Richthofen, que foi um caso ali de maior repercussão da situação de exclusão da herança, porque partes do pressuposto, isso vem lá do direito alemão, de que mão ensanguentada não recolhe herança. Não seria justo que aquele ou aquela que causou a morte viesse a se beneficiar dela. Ou seja, nós temos essas situações de crimes cometidos, mas também de algumas atitudes ofensivas em relação à pessoa que faleceu, onde sempre vai depender de um processo judicial submetido ao contraditório, mas também nós temos circunstâncias onde a pessoa em testamento ela já pode dizer, olha, eu não gostaria de que essa pessoa pudesse participar da minha herança, só que tem que expressar sempre um motivo, e seria importante que aquele que nos assiste, que tem essa vontade, possa constar um defensor público ou um advogado da sua confiança para verificar quais são as hipóteses. Nós vamos fazer, então, um rápido intervalo e já voltamos com o papo certo e a interação da nossa audiência. É bem rapidinho, fique aí com a gente.
Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e nos enviem suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Doutor, posso doar todos os meus bens em vida? Como a gente teve a opção do legislador brasileiro em não permitir a livre disposição patrimonial, a gente também tem uma restrição no ato de doação. Mas, Conrado, o que doação tem a ligação com a morte? É que, hoje, a nossa opção do sistema jurídico brasileiro é de que toda doação que ela seja feita de pai para filho ou de mãe para filho, ela é considerada como um adiantamento de herança. Então, vamos trazer um exemplo. Imagina que hoje um telespectador recebe do seu ascendente um automóvel. Quando da morte desse ascendente, ele vai ter que apresentar no inventário que ele já recebeu aquele automóvel. Por quê? Para evitar que nós tenhamos uma diferenciação entre filhos, para que todos eles recebam o mesmo valor. Mas, Conrado, esse pai não poderia gostar ou essa mãe gostar mais de um filho em detrimento de outros? Isso pode acontecer. Claro que muitas vezes a gente não diz isso para não ter uma batalha já durante a adolescência, né? Mas, de toda forma, se isso acontecer, você pode usar o próprio testamento como uma forma de prestigiar com um patrimônio a mais um dos filhos, ou até mesmo no próprio instrumento de doação, você pode colocar uma cláusula que esta doação ela está saindo da parte disponível, ou seja, vai ter efeitos de testamento. Então, a pergunta que até fizeste no outro bloco, a gente tem aqui mais um exemplo de planejamento sucessório, que doação ela também é uma forma de planejamento sucessório. Interessante. E, doutor, o que pode constar em um testamento? A gente tem situações, claro que principalmente, como não faz parte da cultura brasileira, as pessoas acabam buscando os escritórios para as questões patrimoniais. Eu trouxe no bloco anterior o exemplo das questões quanto ao funeral, mas uma situação importante também que pode se fazer em testamento é determinar quem vai exercer a tutela dos filhos em caso de falecimento. Vamos exemplificar. Um casal tenha filhos, crianças ou adolescentes. E eles param para pensar, se a gente vem a falecer num acidente, quem vai ficar com a responsabilidade sobre eles? Porque a responsabilidade não é só quanto à escolarização, também é a responsabilidade da administração patrimonial. E na falta da nomeação em testamento, os primeiros obrigados a exercer essa curatela vão ser os ascendentes. Agora, quantas vezes a gente tem situações de avós que não participam da vida dos netos? E será que eu, se porventura não tivesse uma boa relação com os meus pais, ficaria tranquilo desses meus pais exercerem a tutela dos meus filhos? Então, essa é mais uma das situações que a gente pode estabelecer também em testamento, ou seja, já estabelecendo quem será o tutor dos meus filhos em caso de falecimento. Muito interessante. Então tem muitas... Olha, esse assunto aqui é para vários programas, doutor Conrado. Faz uns 2 ou 3, eu acho, hein, João? E como fazer um testamento? A gente tem hoje, sem dúvida, a forma mais segura por instrumento público, ou seja, ele vai ser feito em tabelionato de notas. Agora, o que é recomendável para que você possa ter uma orientação mais completa é que possa buscar a Defensoria Pública ou o advogado ou a advogada de sua confiança para que ele possa, a partir das suas necessidades, redigir essa minuta que vai ser levada ao tabelionato de notas e, na presença de 2 testemunhas, vai ser lavrado por instrumento público. Agora, existem situações onde, pela questão da brevidade ou uma situação peculiar de saúde, nós não tenhamos tempo para que isso aconteça. Então, a gente tem também a opção de testamento particular, aumenta o número de testemunhas, nós precisamos de 3 testemunhas,
E aí, dessa forma, a gente tem até uma diminuição do custo operacional, porque não tem nenhum valor de emolumentos. Claro que é uma situação mais arriscada, porque quando é feito por um tabelião, esse tabelião tem fé pública e aumenta a segurança do ato. Mas, de toda sorte, a gente tem também a opção do testamento particular, que é uma situação mais acessível a toda a população. É uma curiosidade minha. Ouvi falar que existe testamento por vídeo. Existe, doutor? Na verdade, hoje, a gente procura somar a todas as características do testamento a questão do vídeo, porque é muito comum, Amanda, aqueles que foram preteridos do testamento tentarem invalidá-lo. Vamos para um exemplo. Uma senhora que já está na terceira idade, talvez de todos os 5 filhos, só um deles lhe cuida. E talvez ela queira prestigiar este que lhe cuida diuturnamente em detrimento dos demais. Só que, quando da morte dessa senhora, aqueles que vão receber menos herança em razão da disposição testamentária vão tentar achar meios de invalidar. E aí, com o vídeo realizado, nós temos mais um instrumento de prova de que ela era capaz, de que todas as formalidades foram seguidas. Infelizmente, Amanda, o nosso sistema, veja, o nosso código é de 2002, mas ele foi redigido na década de 70. E o legislador, naquele momento, ele não poderia imaginar a facilidade de acesso que hoje a gente tem de uma câmera. E seria muito melhor que nós pudéssemos efetivamente fazer um testamento só por vídeo. Mas, infelizmente, o nosso sistema jurídico não permite. Esse testamento particular, que eu trouxe como uma modalidade, ele pode ser manuscrito, mas ele não pode ser feito apenas por vídeo. Quem sabe, com o avanço da legislação, a gente possa ter uma reforma no que diz respeito a isso. Mas hoje, nós não temos condições de fazer um testamento somente por uma gravação de vídeo. Eu até não tinha nem me lembrado que, como ele pode dispor de 50%, ele pode dar 50% para um filho. Exatamente, ele pode, então, aumentar a participação daquele filho, ele ao mesmo momento vai dividir em igualdade de condições com os demais irmãos, mas ele pode ficar com toda a parte disponível do testador. Não é, às vezes, importante ter um laudo de um psicólogo, um psiquiatra, para atestar que a pessoa estava em sã consciência quando fez isso, porque pode ser alegado pelos outros filhos, outros herdeiros que ele não estava bem. Não, sem dúvida. A gente não tem uma exigência legal nesse sentido. Mas essa é uma realidade que eu faço no meu escritório, é o que eu defendo também nos meus livros para que a gente possa aumentar a segurança. Então, se alguém me busca com mais idade, eu acabo sugerindo que os familiares busquem o atendimento médico para trazer um atestado de que aquela pessoa tem plenas condições cognitivas e aumentar a segurança da disposição. E quem pode testar? Essa é uma situação interessante, porque muitas vezes as pessoas imaginam que depois de uma certa idade eu não poderia testar. E a gente não tem uma idade máxima. Você pode estar nos assistindo com 95 anos e você pode usar o testamento. Nós temos uma idade mínima e, por incrível que pareça, a idade mínima para o testamento no Brasil é de 16 anos. E, claro, em geral, as pessoas com 16 anos, elas não têm o que testar, né? Eu até costumo brincar com meus alunos lá na graduação da FMP, que talvez a pessoa testaria a sua coleção de Hot Wheels com 16 anos. Mas, de toda forma, a partir dos 16 anos, pode-se fazer testamento. Quero te agradecer, então, doutor Conrado, pela tua presença aqui no programa. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Lembramos que você também pode assistir pelos canais fechados da NET, Claro, Vivo, TVN, Tubarão. E muito obrigado por todos que nos assistiram hoje. Nós voltamos amanhã ao vivo, às 20 horas, com a doutora Victória Moraes Santos para falar sobre crimes de trânsito e suas penas. Contamos com a sua audiência. Até lá.